Em São Paulo, 4 vereadores retiraram apoio à abertura da CPI para investigar ONGs que atuam no centro da cidade. A retirada veio depois do anúncio de que a CPI deve mirar nas investigações a atuação do padre Júlio Lancelotti. Retiraram apoio à CPI os vereadores Tami Miranda, do PL, Sidney Cruz, do Solidariedade, Sandra Tadeu, do União Brasil e Chachel Trípoli, do PSDB. Nas redes sociais, Tami Miranda afirmou que o nome do padre Júlio Lancelotti não foi mencionado direta ou indiretamente no pedido de CPI. Uma fonte da Câmara de São Paulo confirmou a informação de que o requerimento de instalação da CPI não citava o padre e dizia apenas que a comissão pretendia investigar um suposto mau uso de recursos públicos por parte de ONGs. Inclusive, o padre Júlio Lancelotti recebeu a defesa do presidente Lula. A gente vai acompanhar a postagem feita pelo presidente da República, na qual ele disse que o trabalho do padre Júlio Lancelotti, da Diocese de São Paulo, esses trabalhos são essenciais para dar algum amparo a quem mais precisa. Vamos aqui na íntegra o que escreveu o presidente Lula. Graças a Deus, a gente tem figuras como o padre Júlio Lancelotti, na capital de São Paulo, que há muitos e muitos anos dedica a sua vida para tentar dar um pouco de dignidade, respeito e cidadania às pessoas em situação de rua, que dedica a sua vida a seguir o exemplo de Jesus. Seu trabalho e da Diocese de São Paulo são essenciais para dar algum amparo a quem mais precisa. Foi esse texto e embaixo ali uma foto em que Lula aparece abraçado com o padre Júlio Lancelotti. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, conversou por telefone com o padre e com o cardeal arcebispo metropolitano para tranquilizá-los sobre a possível abertura de uma CPI. É uma apuração do Yuri Pita, que está lá no nosso site da CNN. O Ricardo Nunes disse que soube desse pedido de abertura de CPI pela imprensa. E então decidiu tranquilizar o padre Júlio Lancelotti. Nunes também combinou de encontrar o padre na próxima semana, um gesto de apoio ao religioso. E vamos à repercussão política de tudo isso que a gente está acompanhando em São Paulo com a Basília Rodrigues. Basília, para que esse pedido de abertura de CPI seja protocolado na Câmara de Vereadores de São Paulo, são necessárias 19 assinaturas. Mesmo com a retirada de 4 vereadores dessa lista, ainda tem assinatura suficiente para isso. A questão é, vai ter fôlego? O risco para a abertura dessa CPI existe, né? Ele está instalado e como está chata a discussão ultimamente, né? Porque o caso de investigação contra um padre, enfim, virou caso também de direita e esquerda, né? A ponto de integrantes do governo federal, ministros do governo Lula, saírem em defesa do padre Júlio Lancelotti nas redes sociais, mostrando que ele é um nome do campo progressista e que está sendo acuado, né? Ou vítima de perseguição por políticos que são de direita e contrários à obra realizada pelo padre em São Paulo. Por isso que o prefeito Ricardo Nunes tomou a vez, né? Ou seja, ele que é um político de direita, saiu contra esta narrativa, né? Essa bipolaridade da política de ou você de esquerda ou você de direita, ou você de um lado ou do outro, e mostrou que ele também, como político de direita, como a gente viu na apuração do Yuri Pita, não concorda com esse tipo de apuração, né? As consequências que uma apuração como essa pode ter na vida de um padre que segue fazendo um trabalho social de repercussão internacional. Ele que entrou mais recentemente no noticiário pela popularização do termo aporofobia, né? Que trata da aversão, do medo aos pobres, ele acaba colocando o dedo na ferida, muito ali do preconceito, que infelizmente é comum e muitas vezes naturalizado, especialmente em grandes cidades, grandes metrópoles como São Paulo. O padre, ele tem aí os seus inimigos, né? Apesar de ser um padre, ele tem incomodado muitas pessoas ao falar de temas tão sensíveis como este
de convívio da cidade com o que é pobre ou com o que é considerado feio, a própria população de rua. As palavras do padre não ficam ali jogadas em uma homilia qualquer na igreja. Algumas das suas citações, dos seus pensamentos, inclusive, já foram colocados ali como objeto de discussão em votos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Para além de votos, até em decisões de ministros da Suprema Corte, a exemplo do ministro Alexandre de Moraes, naquela decisão em que ele obrigou o governo a apresentar um plano, uma política para a redução da população de rua em todo o país. Isso só aconteceu após uma decisão do STF, fundamentada, entre outros assuntos, outras questões técnicas, nesta visão do padre Júlio Lancelotti, de que este é um tema muito sensível e que acaba colocando as pessoas frente a frente a tabus, a alguns de seus preconceitos, como não querer falar da população de rua por achar que aquilo não tem que invadir as suas vidas. O padre está na mira, então, de um grupo de políticos na Câmara Municipal de São Paulo que fez barulho, mas aparentemente, depois de movimentar governistas, o campo da esquerda, progressistas e também a gente vê agora políticos da direita mostrando que não tem essa divisão política ao defender o padre, aparentemente é uma comissão que tende a perder fôlego, Carol. Obrigada, Basília. A gente vai acompanhando essa discussão e os seus desdobramentos. Até já. Amém. Pois é.